Abrimos a semana com a última parte do debate, que encerrou o seminário Pensando o Futuro da Produção de Leite, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais e pela Embrapa Gado de Leite, em Belo Horizonte. Vamos acompanhar Ricardo Godinho, que é produtor rural, e José Bernardes, empresário. Confira. Tudo o que a gente está falando aqui, tudo que os pesquisadores falaram, né, só tem sentido se cada um dos produtores de leite, né, tiverem a noção de que isso tem que ser construído no dia a dia, tem que ser absorvido e tem que servir para alguma coisa. Né? Tem que fazer a gente ganhar mais dinheiro, tem que fazer as nossas vacas produzirem mais leite, tem que fazer a gente aumentar a produtividade, importar menos, se organizar melhor. Né? Então, nesse sentido, eu queria também ouvir um pouco do Ricardo, né? Como é que isso chega na fazenda, Ricardo? Como é que o fazendeiro vê tudo isso que a gente está falando aqui? Precisa organizar, precisa ter pesquisa, precisa aplicar pesquisa, precisa ter cadeia. Como é que o fazendeiro vê isso lá da fazenda? Bom, até durante, vindo as falas, né, alguns pontos me chamaram a atenção, que é o seguinte, por exemplo, porque, como eu disse antes, a busca do sistema milagroso, de uma forma milagrosa, não existe. O que existe são alguns dados, algumas informações, e aí vem aquela disponibilidade dos dados, que foi já abordado numa das palestras anteriores, em que é inconcebível você ouvir um produtor hoje insistindo, por exemplo, em querer entregar o leite em latão. Né? Então, enquanto a gente está falando de nanotecnologia para garantir essa qualidade do produto, a gente está falando de tecnologias para tentar reduzir o uso de antibióticos, para não ter problemas. Então, assim, não dá. Ou então um produtor achar que uma contagem bacteriana de 200 mil, 300 mil, seja normal. Né? E, por outro lado, precisam ser revistos alguns critérios, alguns dados, né, alguns parâmetros de avaliação. Um aspecto muito interessante que a gente viu na Nova Zelândia, por exemplo, é que lá não se fala, mesmo que você pergunte quantos litros de leite a sua vaca produz, ninguém falou e ninguém fala. Quantos quilos de capim por hectare? Qual que é a produtividade por hectare do seu rebanho? Ninguém fala. Todo mundo fala em que são X toneladas de matéria seca por hectare. A vaca come X quilos de matéria seca. Eu produzo X quilos de sólidos. Né? Então, são alguns parâmetros que talvez a gente, por mais que algumas pessoas, né, sejam resistentes, alguns produtores sejam resistentes a isso, a mudança está batendo a porta. Então, ou a gente muda, ou vai ser expulso do mercado. Porque essa redução de produtores aconteceu nesses outros países todos, está acontecendo aqui no Brasil, independente desse discurso de tamanho de propriedade. Em país nenhum dos que eu já visitei para conhecer sistemas de produção, eu nunca ouvi a palavra que definisse um produtor por tamanho. Todos eram produtores de leite, todos eram produtores rurais. Por quê? Hoje, independente do tamanho, se você não fizer bem feito, se você não fornecer um produto com a garantia, com a qualidade que o consumidor exige, que ele vai cobrar da indústria, e a indústria vai nos repassar isso, você vai estar expulso do mercado. Então, com certeza, tem vários produtores que discordam dessa posição. Mas essa é a realidade. Concorde ou não, essa é a realidade. Já aconteceu em outros países, está acontecendo aqui no Brasil e não tem volta. Né? Não tem volta. E aí, isso vai de encontro a esse sistema de produção em que qual é o teu sistema de produção, como fazer toda essa junção, essa interdependência entre essas tecnologias, mas não esquecer de olhar para fora da porteira. O que o mercado está querendo? O que a indústria está querendo? O que o consumidor está querendo? Né? O que essas pessoas de fora estão querendo? Porque se a gente não tiver quem consuma o nosso leite, não existe produtor de leite. Não existe indústria. Não existe, né, essas pessoas.
Então, nós produzimos para o mercado. Essa é uma mudança de foco também que a gente precisava ter. Então, meu sistema de produção, as minhas tecnologias, tem que ser toda focada para fora da porteira. Eu tenho que fazer bem feito dentro da porteira, mas o dentro da porteira, ele é dependente e interdependente com o que acontece fora da porteira também. Somos interdependentes. Eu acho muito interessante, logo quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de agropecuária, né, já faz um monte de tempo, né, uma das coisas que mais me impressionavam no setor leiteiro era que o Brasil tem, e tem ainda, né, duas realidades, né, completamente distintas na produção de leite. Você tem uma turma que tem alta tecnologia, que tem produtividades fantásticas, né, tem lucratividade, né, ao longo de todos os anos, ao longo de todas as crises que a gente passou, né, e que não foram poucas, né, teve muito produtor de leite que manteve a sua lucratividade. E tem a outra turma que tem lá a mimosa, né, o boi-fubá, né, que tira já estamos tirando 10 litros de leite, ou tira 8 litros de leite, né, que não faz para comer, não faz para sustentar a família. Né. E me espantava muito ver como é que a distância entre os dois mundos, né? São produtores de leite, mas aqui no Brasil a gente tinha essas duas realidades muito diferentes. Né? E é muito interessante o que o Ricardo falou, que é verdade, né? E a gente pode escrever isso, que vai acontecer mesmo. Né? Vai ter muita gente que vai sair do mercado, simplesmente vai sair do mercado porque não vai ser mais viável. Né? Então é bom se preparar. Né? Agora, o Ricardo e o Rodrigo, diga, Rodrigo. Eu queria, já que pode interromper. Isso, faz favor. Eu queria concordar com o que o Ricardo disse com relação à questão de enxergar o mercado. Eu acho que isso é uma grande falha do setor de produção de leite brasileiro. Você tem outros setores do agronegócio brasileiro, como, por exemplo, café. Ninguém vende café sem olhar para a Bolsa de Nova York. Ninguém vende soja, milho, sem olhar para a Bolsa de Chicago. Não sei se é ainda hoje, mas no passado ninguém vendia boi sem olhar para a BMF de São Paulo. E nós não temos para onde olhar, para ver como se comporta o mercado de leite da porteira para fora da nossa fazenda. Nós temos melhorado muito da porteira para dentro. Vocês aqui do Balde Cheio são exemplo disso. O tanto que nós melhoramos, que nós, enfim, nos aprimoramos, que nós aplicamos tecnologia, que nós falamos de adubação de pastagem, enfim, foi uma melhora expressiva demais, como o Sidney falou, num grupo grande de produtores brasileiros. Mas nós continuamos não olhando para fora. Nós continuamos não entendendo como o mercado se comporta. Nós precisávamos exercitar mais isso. Nós não temos um parâmetro, nós não temos uma bolsa de cereais, não temos uma bolsa como tem Nova York para o café, mas nós podemos entender um pouco como o mercado está se comportando com outras informações que a gente pode extrair através da própria internet. E nós precisamos de praticar isso. Essa é uma questão. E a outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu queria que vocês se atentassem para que nós fizemos esse evento sem falarmos de preço, sem falarmos de importação, sem falarmos de nada disso, que são questões que nos afetam diretamente, mas que não são as mais importantes. As mais importantes, no nosso ver, é disponibilizar para vocês as ferramentas tecnológicas que foram disponibilizadas aqui hoje e que pode fazer com que vocês sejam mais eficientes e mais competitivos nas suas propriedades. Acho muito interessante também uma coisa que o Ricardo falou, que o Rodrigo falou, de certa forma o Dr. Roberto também falou, que é o conceito de cadeia produtiva. Né? A gente sempre pensa muito do lado de dentro da porteira, né? E a gente depois entrega o nosso leite no laticínio, vai lá ver se teve contagem muito alta, o sujeito fala, pô, o que aconteceu com o meu leite, não sei o quê, né? Rendeu, não rendeu. Né? A gente precisa apreender melhor e praticar melhor o conceito de cadeia produtiva. Né? Não existe produção leiteira só com o fazendeiro. A produção leiteira ela se concretiza a partir do momento que ela chega no laticínio, que ela é processada, que o leite é processado e que chega ao consumidor. Então, nós temos que entender que a gente é uma parte desse processo. Né? E eu acho muito importante a gente ter a presença hoje aqui do Zé Antônio para contar um pouquinho para a gente, né, Zé,
como é que é essa relação, como é que está evoluindo essa relação entre produtor e indústria, né? E o que a gente tem que fazer para melhorar isso, porque nós temos que entender, sobretudo, que o produtor leiteiro e a usina, o laticínio, são parceiros. Não há vida se não for dentro desse conceito. Como é que é isso, hein, Zé? Bom, primeiramente, um bom dia a todos. Agradecer à FAENG pela organização deste evento. É um prazer estar aqui com vocês, no meio que a gente vive há anos. Agradecer também à Embrapa, que tem trabalhado muito, e eu sou testemunha disso, de quanto o desenvolvimento da pecuária de leite tem acontecido. E o Celso me convidou para vir aqui, falar em nome das indústrias, o Celso do Cilengo, um amigo, é porque talvez eu esteja mais perto, esteja mais tempo disponível para vir aqui. Porque a maioria dos industriais está correndo atrás do faturamento, para o fechamento do último dia, porque a coisa não está fácil, não. Bom, não está para ninguém, né? Eu acho que, como o doutor Paulo falou, a gente está há muitos anos, há mais de 80 anos aí no mercado, é porque nós ficamos aí, nos últimos 70 anos, eu diria, Paulo, numa situação de conforto, zona de conforto aí, dentro do mercado de leite brasileiro e copiando aí o que vinha de fora. Mas nos últimos 10 anos, eu diria com muita segurança que eu já estou há 40 anos nesse mercado, há 40 anos vivenciando a produção e o mercado, dizendo que nos últimos 10 anos a coisa tem mudado muito, e muito, às vezes, até para melhor. Tem mudado substancialmente o que refere à relação produtor-indústria, relação indústria-mercado, e é um momento, assim, nesse momento, de muita... que a indústria tem pensado muito na sequência dos negócios. Eu digo que a produção leiteira, a fabricação e a produção leiteira, para mim, tem dois gargalos muito complicados, Porque o Brasil, nós temos um problema cultural, que eu acho que é da nossa índole, da nossa posição, até porque o Brasil é um país jovem. Nós, comparando com a Ásia, com 7.000 anos de história, Europa, 5.000 anos, nós temos 500 anos. Então, nós temos uma grande vantagem por ser jovem, porque podemos aprender copiando muitas coisas que foram feitas erradas, e essa vantagem, mas também tem um problema cultural de base que nos leva, muitas vezes, a agirmos diferente, por impulsos. Nesse momento, o grande entrave que nós temos aí nessa questão cultural, esses comentários que vêm, que nos levam à produção, é uma carne fraca, é uma carne com resíduo, que tem complicado o setor, e a indústria também da informação do que é o leite. Nós temos palestra aqui do Dulles Varela anteontem aqui, falando sobre isso. Nós criamos entidades para falar bem do leite. Nós mesmos, produtores, consumidores, não falamos bem do leite. E é um produto essencialmente nobre, porque antigamente leite era uma bebida, hoje eu nunca achei, leite é um alimento, e falamos pouco bem do leite. E o grande problema da indústria hoje, e do mercado em si, é a imprevisibilidade. Como que eu vou prever o que vai acontecer agora à tarde? Nós temos um orçamento, e assim todas as indústrias trabalham com o futuro, e quando se fala de futuro, eu digo as palavras do Dr. Roberto, falar daqui a 20 anos seria fácil. Ninguém vai me cobrar, talvez não seja aqui para ser cobrado, né, Roberto? Então é fácil falar. Mas nosso futuro, será que vai acontecer à tarde, com o movimento político nacional? O que vai acontecer? E nós somos refém dessa situação na veia. Porque uma mudança de cenário aí em tributação, mudança de cenário, afeta diretamente a produção. E um grande fator positivo que eu achei nessas premissas, necessidade de mudanças, foi a relação produção e indústria. No passado recente, eram considerados inimigos. E nós somos testemunha do quanto mudou essa relação entre produtor e indústria, nessa relação estamos no mesmo barco. Hoje, a indústria depende essencialmente do produtor, que depende essencialmente da indústria, e dependemos unicamente do mercado. No mercado, que no regime capitalista que nós estamos inseridos, nós não temos protecionismo e não queremos ter. A indústria não quer protecionismo, queremos igualdade de condição. Os concorrentes nossos não são os que estão no Brasil, nós somos parceiros do negócio. Os concorrentes são os que estão lá, da Argentina, Uruguai. Esses que são concorrentes, não é a Europa só. Temos através da FAENG, através das organizações
feito algumas barreiras possíveis, mas não podemos ter barreiras em todo negócio, um protecionismo na cadeia, porque senão ela desenvolve, ela não procura se profissionalizar. Então, eu sou de um tempo que meu pai amarrava 100 vacas para tirar 100 litros. Hoje, uma vaca lhe deu 100 litros ali no torneio leiteiro. Então, como já mudou, já evoluiu demais. Eu vejo que os pesquisadores da Embrapa falando de quanta coisa que está no campo. Então, nós temos inteligência racional e inteligência de fazer o que precisa fazer. Agora, o grande negócio que eu acho, e o desafio da indústria, é qual a previsão que eu tenho para isso acontecer. O que vai acontecer? Olha, nós tivemos aí nos últimos 10 anos tanta coisa que eu digo que foi essa questão cultural, que atrapalhou o segmento todo do agronegócio. Quando eu penso em agronegócio, eu não falo em leite. O Brasil tem uma pesquisa que foi feita pelo Robert Bank, e acho que o Dr. Paulo sabe muito bem, o Rodrigo. Há 10 anos eu tive acesso a essa pesquisa, que o Brasil, em 2050, representaria 50% da alimentação humana, de proteínas e de tudo sairia do Brasil. Porque nós temos potencial para isso. É um país que está nos paralelos 30, a zona produtora do planeta nós estamos inseridos. Mas tem tantos entraves, tanta coisa, que será que vai acontecer? E uma notícia que na época foi o Robert Bank, fez essa pesquisa para a ONU, para a FAO, que é um braço da ONU, que dessa alimentação do mundo, que seria em 2050, 70% seria em áreas irrigadas. Nós teremos água suficiente no Brasil todo, daí o direcionamento das produções para o norte, onde estão as grandes reservas hídricas do Brasil. Então, assim, é um país que tem um potencial, e eu sou um otimista por natureza. Eu acredito nesse país nosso. Estamos há tantos anos passando dificuldades aí, né, na indústria brasileira, e está viva, está despontando, somos o 5º produtor mundial de leite. Mas eu queria, assim, é um problema que nos preocupa a todos. O Brasil, na minha opinião, na opinião de conversa, ele só vai sair da situação para melhorar a cadeia do leite, porque a cadeia do leite é uma cadeia que ela tem uma sequência bem lógica. Nós não somos como as commodities agrícolas, milho, arroz, feijão, que você planta de acordo com o vento. Tá bom, milho, ano que vem você muda a safra. É cultura de ciclo curto. Nós somos líderes disparados. O leite, até você criar uma bezerra, parir a vaca e dar leite, é 3 anos. É um ciclo mais demorado. E outra coisa, uma commodity você muda de rumo. De leite você não tem jeito. A vaca não para da leite, ela dá todo dia. É um produto que eu não tenho como, não quero comprar hoje. Eu sou obrigado a receber. Eu tenho um compromisso com o produtor. E a cadeia do leite tem esse compromisso. O produtor ele tem que tirar 2 vezes por dia. O leite vai aonde? Então, é um compromisso muito sério que existe na cadeia. Então, minha preocupação é que o Brasil ele tem que se tornar competitivo para a exportação. Se o Brasil não trabalhar competitivamente para a exportação, nós vamos ter sempre um gargalho que vai ser esses altos e baixos. Quem trabalha com leite, que tem muitos produtores, sabe. Tem um ano bom, 2 anos ruim. Um ano bom, 2 anos ruim. E aí, é aquele jogo que culpado é quem arrumar culpados. Mas nós temos que nos preparar para exportar. Diferentemente de alíquota, diferentemente de sobretaxas, o Brasil tornou-se grande exportador de commodities. E nós seremos, no futuro, grande exportador de leite, de lácteos. Só que nós não podemos ser competitivos, e aí entra várias questões de custo do Brasil, produzindo leite a 40 centavos de dólar, sendo que os nossos exportadores produzem na faixa de 25, 30 centavos de dólar. Claro, por que disso? O Brasil tem um custo Brasil muito mais alto, logística de transporte, ineficiência, N coisas. Mas nós temos que caminhar, temos que pôr na cabeça, se nós queremos tornar-nos competitivos, nós teremos que lutar muito para tornarmos eficientes na produção primária, e as indústrias também tem a parcela de culpa, tornar eficiente nos seus parques industriais, na sua produção. E, aliás, também está acontecendo no leite o fator que aconteceu na área de grãos, na área de fertilizantes, a grande concentração que está vindo e virá. Talvez agora, em função do momento político, dessa insegurança jurídica, da insegurança política, os investimentos sobrestaram um pouco aí da procura pelo grande celeiro que é o Brasil. Mas nos fertilizantes nós temos uma concentração de quase totalidade nas grandes multinacionais, já estão dominando. No setor de carnes, grandes concentrações. E o leite também é muito pulverizado,
até pela peculiaridade, mas tende, a curto prazo, a ter uma grande concentração. Então, assim, nós temos que ser, o Brasil tem que ser eficiente para exportar. Não podemos, hoje nós somos importadores de leite, sem ter potencial para produzir. Eu quero crer que, num curto e médio prazo, possamos acertar essa cadeia para que possamos ser exportadores, aí seremos competitivos. Bom, então, em meu nome, em nome da FAENG, em nome da Embrapa, eu gostaria de agradecer profundamente a presença de todo mundo, né? Agradecer o Paulo, agradecer o Rodrigo, o Roberto, todo mundo que acolheu a gente aqui com essa alegria, com essa hospitalidade, né? E queria chamar também, para a gente encerrar o nosso evento, uma convidada muito especial, que está ansiosa para entrar no recinto, né? Para fazer parte da nossa festa também. Que entre, então, a nossa convidada especial, é convidada do Paulo. Cadê a convidada, Paulo? A nossa vaquinha.